abraço também. Muito bem, olha, são 7h46, vamos direto com o Marcos Papa aqui, vereador de Cidadania, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal. Bom, a Comissão Permanente do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade realiza hoje uma audiência pública para debater o projeto de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, uma das peças complementares ao Plano Diretor. A reunião, Papa, o que se espera dessa reunião? Será aberta ao público? Como é que vai ser? Bom dia. Bom dia, Jairney, bom dia, Kevenato, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Tati. Hoje às 16 horas, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana, uma das comissões que eu presido na Câmara, nós vamos escancarar as portas da comissão mais uma vez para a população conhecer esse assunto importantíssimo que diz respeito à vida de todos nós aqui em Ribeirão, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Como você disse, uma lei complementar ao Plano Diretor. O Plano Diretor é o manual de funcionamento da cidade, o que pode, onde pode, como pode. A Lei de Parcelamento está atrasadíssima, chegou na Câmara com muito atraso, pelo menos de 3 anos, que nós deveríamos ter a Lei de Parcelamento na Câmara para discussão. Agora vai começar a discussão. Qual é a nossa preocupação? A preocupação é que a Lei de Parcelamento, ela faz várias referências a outras leis complementares, por exemplo, o Código de Meio Ambiente. Ela faz referências a artigos, a conceitos importantes. Outro exemplo, a Lei de Mobilidade Urbana, a Política Municipal de Mobilidade Urbana, que também está muito atrasada a ser enviada para a Câmara. É importante que se diga isso. Esse caos que nós estamos vivendo no trânsito de Ribeirão Preto, essa parafernália de obras inacabadas, esse caos guarda relação com esse grande atraso de Ribeirão Preto não ter discutido, não ter votado uma política municipal de mobilidade urbana. Quero dar alguns exemplos mais para frente. Ora, se nós vamos votar, a Câmara vai votar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Não quero diminuir o esforço dos servidores que fizeram essa lei, que conseguiram conciliar várias questões difíceis, nem na Câmara, não quero tirar. Mas o que nós estamos na iminência de fazer é votar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, sem conhecer as referências que fala no Código de Meio Ambiente. Então, se um artigo X, vamos falar um exemplo bem simples para a população entender. Vai fazer um loteamento X no bairro Y. E esse loteamento, ele é disciplinado na Lei de Parcelamento, o que pode, como pode, onde pode. Aí ele diz que nas questões ambientais, o Código de Meio Ambiente vai disciplinar como tem que ser uma praça, como tem que ser uma área de proteção permanente. Ora, se é o Código de Meio Ambiente que vai disciplinar isso, como é que eu voto uma lei sem ter a outra? É mais ou menos como querer passar o carro na frente dos bois. Mais ou menos, uma visão simplificada. Mas a essência é, se a lei de parcelamento que está lá na Câmara para ser discutida e votada, ela faz várias referências ao Código de Meio Ambiente e à política de mobilidade urbana, tudo tinha que estar junto. Minimamente. Então, quando eu fiz o requerimento para dizer, olha, vamos interromper a tramitação da lei de parcelamento. Interromper, não banir. Vamos interromper, vamos dar um break. Até que a prefeitura acorde e mande as leis que dialogam com a lei de parcelamento, e aí a gente pode olhar tudo junto. Então faz sentido esse código, esse conceito que está na lei de parcelamento, que manda olhar o Código de Meio Ambiente. Está correto? Ou nós vamos ter que ali na frente fazer gambiarra? O Ribeirão Pretano sabe como é difícil conviver com gambiarras no trânsito de Ribeirão Preto, nas ruas, nas avenidas, né? Quem mora na Guido Golfeto sabe a dificuldade que é aquela avenida com o asfalto altamente irregular, já teve capotamento de carro ali, porque foi uma coisa feita sem planejamento. Então, nós estamos em 2022, a prefeitura está atrasada. É evidente que a lei de parcelamento, essa que foi enviada para a Câmara, é uma melhora, trata-se de uma melhora, ela traz um progresso. Vou dar outro exemplo aqui.
Sumaré, Boulevard, Alto da Boa Vista, Jardim São Luís, são bairros que já foram muito adensados de residências e hoje tem muito comércio, tem muita clínica, tem muita ação econômica, que é importante, tem muitos empreendimentos econômicos. Essa lei de parcelamento, ela vai disciplinar tudo isso. Então, é um avanço? É um avanço. O que eu estou apontando é o perigo de votar essa lei sem olhar o que o Código de Meio Ambiente diz. Olha Petrópolis aí. Olha o que está acontecendo em Petrópolis. Felizmente o professor Adilton veio aqui desmascarar mais uma fake news. E aí eu quero aproveitar, para quem está nos acompanhando aqui pela Tati, para falar da importância da imprensa. Porque a fake news, ela é colocada aí num desses aplicativos e sabe Deus onde esse roteador tá? Se esse roteador tá em Xangai, se esse roteador tá em Hong Kong, Moscou, né? Moscou, muito cuidado com Moscou. Cuidado com Moscou. Cuidado com Moscou. Então, como é que você vai fazer amanhã para cobrar esse autor da fake news? Se for aqui no programa, o Papa falou uma injúria, o Papa falou uma besteira, o Chiavenato, o Jairnei, algum jornalista, aqui tem o CNPJ para processar, para ir na justiça processar uma fake news. Agora, em Hong Kong você vai processar? Quem me chamou a atenção para isso uma vez foi o Dr. Edson, que foi delegado da Polícia Federal aqui em Ribeirão, por época da Operação Sevandija. Tava aquela situação difícil, e o Dr. Edson falou: olha, Papa, eu posso processar essa pessoa, isso aí diz respeito à legislação eleitoral, é federal, então é comigo. Agora, quer minha opinião? Ele perguntou. Troca em miúdos. Desculpa, troca em miúdos tudo isso que você está querendo dizer, por favor. Eu estou querendo dizer que você deu uma... Eu tô fundamentando que você deu uma notícia importante aqui, que era uma fake news que foi espalhada. Sim, isso. E que a importância da imprensa de estar atento aqui num veículo como a Tati. Ah, tá, entendi. De estar atento aqui, porque aqui, se alguém fizer uma injúria contra alguém, uma discriminação, aqui tem onde ser processado. Tá. E as pessoas hoje estão se informando pelo WhatsApp, por mídias sociais. Pode, né? O roteador desse cara que fez a fake news está lá em Hong Kong, como é que você vai processar? Então, voltando aqui. Tá. Parcelamento, uso, ocupação com do relação solo. ao projeto, ele foi elaborado pela prefeitura. Exatamente, a prefeitura que tem que elaborar as leis complementares. Quando é que chegou até as mãos dos senhores, da Câmara Municipal? Semana passada. Tardiamente? Muito tardiamente. Pelo menos 3 anos de atraso, porque quando o prefeito Nogueira foi eleito, eu fiz chegar ao governo de transição a necessidade de ter prazo para votação das leis complementares, para não acontecer o que aconteceu com a lei do mobiliário urbano, por exemplo. Ribeirão Preto não tem placa, não tem lixeira, não tem ponto de ônibus com banco e abrigo. O seu Nelson teve que socorrer a cidade com aquelas placas de PVC. Mérito do seu Nelson. Vergonha mundial para a prefeitura de Ribeirão Preto precisar se socorrer de um senhor aposentado fazendo placa de rua com forro de PVC. Então, nós colocamos prazos. Lamentável, né? Lamentável, uma vergonha mundial. Mais uma. Então, seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse trágico. Então nós colocamos prazo, ok. A prefeitura está atrasadíssima em mandar a lei de parcelamento, a lei de mobilidade urbana e o Código de Meio Ambiente. Como é que nós vamos votar a lei de parcelamento se ela dialoga com essas outras 2 leis que não estão na Câmara? Então é importante deixar registrado que quando nós pedimos para brecar a tramitação, é para dizer: prefeitura, vamos mandar as leis complementares que dialogam com essa lei. A população não sabe. Vou dar outro exemplo aqui. Todas essas árvores que estão sendo arrancadas para fazer os corredores de mobilidade urbana, de transporte coletivo. Os corredores são necessários, muito necessários. Sim. Ribeirão Preto está atrasado pelo menos 20 anos para fazer esses corredores. Agora estão sendo feitos. Mas eu pergunto, onde está o mapa que mostra para a população onde vai ser essa compensação ambiental para não agravar o microclima daquele bairro? A população desesperada está vendo árvore de 10, 15 metros sendo arrancadas, plantadas lá na Pascoal Unec, por exemplo. Eu plantei, quando morei no Jardim Independência, aqueles ipês que foram arrancados. Ajudei a plantar, porque era criança. Sim. Né? Então, onde vai ser feito isso? Onde vai ser feita a compensação? Ninguém sabe. Você tem que ser um especialista em TI e engenharia para entrar no site da Secretaria de Obras, para olhar lá. Você tem que ter o código da licitação para ter acesso ao projeto,
baixar o projeto, entender, você tem que ter um programa sofisticado no seu computador, porque são programas de engenharia. Ora, nós estamos em 2022. Nós estamos aqui numa multiplataforma falando com o mundo inteiro. Quer dizer, a prefeitura não tem competência de criar um mapa, como vai conversar a lei de parcelamento, como vai ser a mobilidade urbana, como é que vai ser os parques lineares, como é que isso conversa. Esse é um dos pontos polêmicos da discussão de hoje. Exatamente. É um dos. E nós teremos lá o Lanchotti, que é um servidor de carreira da prefeitura, foi designado pelo secretário de Meio Ambiente e vice-prefeito Daniel Gobi, para estar conosco lá, explicando essas correlações. O Gobi, secretário de Planejamento e vice-prefeito. A secretária do Meio Ambiente vai designar alguém ou é o Lanchotti que vai representar os dois? É porque a Secretaria de Meio Ambiente vai indicar alguém. Nós não sabemos ainda quem é. Tá. Mas ela foi convidada, vai indicar alguém. O planejamento é porque o Lanchotti, que vem trabalhando no plano diretor já há alguns anos, e provavelmente que é muito bom profissional. Muito bom profissional, provavelmente por isso o vice-prefeito e secretário de Planejamento indicou para estar conosco hoje, às 16 horas, híbrido. Tem transmissão? Transmissão, vai ter transmissão pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube, mas também a população que quiser estar presente, fazendo questionamentos, hoje às 16 horas na Câmara Municipal. Eu vou deixar o Zé interceder aqui, mas eu quero saber os outros pontos polêmicos que você pode citar também. Zé. Não, a produção intelectual de Ribeirão Preto é muito pobre, né? Você há de convir isso. Não estamos nem falando em produção cultural, que fica muito a dever. Tem coisas boas, lógico que nós temos coisas boas, mas essas coisas boas são tão ínfimas e tão pequenas perto da grandiosidade que Ribeirão Preto poderia oferecer, que a gente se sente até envergonhado, é a vergonha alheia. Agora, a produção intelectual, ela chega inclusive, e me desculpe a sua presença aqui, não tem nenhum intuito pessoal de te atingir, essa produção intelectual chega, essa falsa produção intelectual chega à Câmara de Vereadores, né? Eu não vejo e não sinto a demonstração de interesse dos vereadores de Ribeirão Preto. São raros de contar em menos que dos dedos de uma mão, daqueles que realmente estão preocupados com isso, aqueles que podem estar preocupados com isso. Tem aqueles que sistematicamente vão votar o projeto sem nem sequer saber o que é que está ocorrendo, né? E isso é um desânimo muito grande, eu imagino, para você, que inclusive você foi eleito pelo Partido Verde, você pertenceu durante muito tempo ao Partido Verde, hoje está na rede, e são partidos que têm ligação e que têm uma profunda preocupação com o meio ambiente. E aquilo que a gente estava perguntando para o professor aqui agora, será que nós vamos ter que esperar mais quantas décadas para que a gente possa tomar consciência de que tudo isso exista, de que tudo isso realmente, aquilo que ocorre na zona norte de Ribeirão Preto, pode e tem sim influência na zona oeste, na zona leste e assim por diante. Você acabou de citar aí, poda-se árvores, corta-se árvores da forma mais desabilitada possível, né? E isso amplia o calor, né? De uma praça, de uma avenida, de uma rua, de um bairro, né? De toda uma comunidade. E isso faz mal à saúde, isso prejudica o andamento do bem-estar, do que a gente chamaria de bem-estar em Ribeirão Preto. Como é que você se sente nesse quase deserto de intelectualidade que discute realmente e está disposto a brigar e a discutir o meio ambiente? Então, Cavinato, apenas para ser fiel à reportagem aqui ao programa, eu realmente me elegi pela primeira vez no Partido Verde, tive uma passagem longa pela rede e hoje estou no Cidadania. Desculpa. Não, mas é só um detalhe, mas o que é importante da essência que você fala é essa ligação constante com as questões ambientais. Exato. Que durante muito tempo foi tido como uma questão de chatos, né? De olhar para a questão ambiental, mas vamos reparar de novo o exemplo de Petrópolis, quem que está sofrendo lá? A população. A população mais vulnerável. Lógico, é a população mais vulnerável. Então essa história de falar que a preocupação com o meio ambiente é uma coisa de acadêmicos, você pode reparar, quem fala isso normalmente está dentro de um ar-condicionado de um carro ou de um escritório. Não está morando numa área de risco,
porque não teve acesso a uma moradia digna e precisou morar numa comunidade de baixa renda, onde tem alagamentos. E porque de ele foi permitido construir ali. Exatamente, também houve uma ausência do poder público em disciplinar isso. Então você tem toda a razão. E com isso, o que nós temos hoje? Hoje, o mundo já está 1,7 grau mais quente do que quando da era pré-industrial. Ou seja, há uma evidência comprovada de que a atividade humana predatória, porque é lícito usar os recursos naturais para viver, para produzir, é lícito, mas não da maneira como o ser humano está fazendo, de maneira predatória e construindo desordenadamente. Nós não queremos isso para Ribeirão Preto. A Rui Barbosa alagou de novo agora, com essa chuvarada boa que deu em fevereiro. Felizmente, tivemos bastante água. A Rui Barbosa alagou de novo. Nós vamos lembrar, é importante dizer que não é um acidente de Mariana, é um acidente da Vale. É um acidente da Vale. Não é Mariana. Mariana sofreu o descaso das autoridades e teve morte lá. Como é que foi outra cidade lá de Minas também, além de Mariana, que teve um acidente grave? Eu vou lembrar. É acidente da Vale, acidente das mineradoras. É importante para a população. Então, essa questão ambiental, nós temos visto. E veja que os negacionistas da emergência climática, que agora virou emergência climática, era crise climática, que os 1.500 cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU estão alertando, estamos numa emergência climática trabalhando para não virar uma catástrofe climática. É isso que nós estamos trabalhando. As evidências estão aí para quem quiser ver. Repare que os negacionistas são os mesmos anti-vacina. Brumadinho, cidade de Minas. Brumadinho, exatamente. Mas não é Mariana e Brumadinho, é a Vale. É lógico. São as mineradoras, são as autoridades que deram licença, muitas vezes a peso de propina. Como esse pastor aí precisa investigar, mas queria 1 quilo de ouro para aprovar, para intermediar a verba, né? Usurpando, o ministro da Educação usurpando a cidade função é Brumadinho, pública, né? Brumadinho. É isso aí. Obrigado, Tânia Figueiredo. Obrigado, Tânia. Não é Mariana e Brumadinho, é a Vale, são as mineradoras que conseguem licença ambiental antecipada. Agora está tramitando no Congresso um projeto que praticamente quer eliminar o processo de licença ambiental. Então, o que nós queremos? Que Ribeirão Preto não sofra isso no futuro. Nós já estamos sofrendo. Então nós precisamos, Jairney, você falou mais detalhes, nós precisamos que a prefeitura contrate profissionais que mostrem para a população como que vai dialogar isso. Como é que dialoga, como é que a mobilidade urbana na cidade conversa com essa lei de parcelamento, como é que os empreendedores que querem empreender vão ter segurança jurídica para isso. Então nós queremos o avanço da lei? Sim, mas de maneira correta. Se a própria lei de parcelamento fala que a lei de mobilidade urbana, olha, consulte a lei de mobilidade urbana para esse assunto. Cadê a lei de mobilidade urbana? Não tem. Então nós estaremos votando uma lei com base em leis antigas, que inclusive sofreram processos. Lembra quando a lei, o último plano diretor foi contestado na justiça porque faltou audiência pública? Tá, a Câmara vai fazer audiência pública, mas ela vai fazer audiência pública parcial. Vai ter a lei de parcelamento, mas não vai ter o Código de Meio Ambiente, não vai ter a lei de mobilidade. E o Ribeirão Pretano, que hoje está sofrendo uma mobilidade caótica na cidade, caótica. A mobilidade hoje na cidade está caótica. O transporte coletivo, caótico, cruel. Transporte coletivo, nós vimos aqui no outro dia, uma senhora arremessada para fora do ônibus, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ela. Mas ela podia ter morrido. Tá certo? Podia ter morrido. Então, transporte, estamos falando de mobilidade, porque a lei de mobilidade, Jairney, conversa com a lei de parcelamento. Sim. Mobilidade, transporte coletivo, caótico, cruel. Prefeitura complacente com os desmandos do consórcio pró-urbano. Lei de meio ambiente, Código de meio ambiente. A lei de parcelamento faz referências ao Código de meio ambiente. Onde estão essas referências? Onde está o Código de meio ambiente? Porque a prefeitura atrasa tanto. Gente, tudo bem. A questão de austeridade fiscal é uma vitória do atual prefeito. Mas bater no peito, falar que o caixa está no azul e não atender a população, não pode. Não precisa nem ser um arquiteto. Quando a gente contrata um pedreiro para fazer uma reforma, ele desenha para a gente como vai ficar. Ó, vai ficar assim, assim, assado. Onde está esse mapa para mostrar para a população como conversam essas leis? Como é que vai ficar a integração da lei de parcelamento com a lei de mobilidade e o Código de Meio Ambiente? Não existe.
Se alguém entrar agora no site da prefeitura, entra agora no site da prefeitura, que fica falando em Agenda 2030, que é seríssimo, entra agora. Onde está o bostão no site da prefeitura, que está lá, Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Quem está cuidando disso? Onde estão as metas? Onde estão os indicadores? Não tem. E só lembrando que isso vai servir como base, como fonte para a prefeitura gerar empréstimos. Tem sido feito isso, algumas reuniões, o que a gente chama de greenwash, né? Dá o que se chama de greenwash hoje, dá uma aparência de que está cuidando da sustentabilidade para conseguir empréstimo no BID, para conseguir empréstimo. Bem-vindo o empréstimo, tá bom. Agora, de novo, onde estão os indicadores? Não tem. Olha, a Tânia tá assistindo o programa, tá acompanhando a gente, obrigado mais uma vez. Ela diz o seguinte: o que o Papa diz sobre esse monte de obras na cidade, que estão, segundo ela, mal sinalizadas, inacabadas, buraco para todo lado, lixo e buraco para todo canto, fiscalização geral inoperante, segundo ela. E de todos os lados a fiscalização inoperante, né? Inoperante mesmo. De todos os lados. E não é culpa dos servidores, porque se tem 29 servidores lá, Ribeirão Preto teria que ter, junto à fiscalização geral, o auxílio da tecnologia. Teria que ter mais câmeras, teria que ter drone, teria que ter decibelímetro. Eu vou fazer, no mês de abril, uma audiência pública na Câmara para tratar da perturbação do sossego. Porque a fiscalização geral, ela fala que não consegue fiscalizar porque não tem decibelímetro, porque o funcionário não foi treinado, porque os colarinhos da nona, mas não resolve. Tá aí a cidade sendo infernizada. E olha que eu gosto de balada, hein? Pode ter alguém que goste tanto quanto eu, mas é difícil. Agora, você vai em determinados lugares que é disciplinado, né? Durante a pandemia, houve disciplina da quantidade de pessoas que frequentam o lugar, houve contenção de barulho. Nós temos aqui, no Higienópolis, nós temos aqui no Sumaré, no Boulevard, nós temos no Alto da Boa Vista verdadeiros infernos. E aí a polícia vai, o cara abaixa o som, a polícia vira as costas, aumenta o som e põe mais gente para dentro. E é desculpa esfarrapada da prefeitura dizer que não tem instrumento para trabalhar. Nós temos aqui, vou dar um exemplo claro, nós temos aqui Vila Tibério, Ipiranga, Campos Elíseos, que são bairros tradicionais da nossa cidade, onde ainda funcionam indústrias. O que a CETESB exige para dar licença? Contenção de ruído. Então você tem profissionais que usam as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem lá normas técnicas que disciplinam o quanto de ruído é possível para a vida humana saudável. Então, se essas indústrias contratam técnicos, aliás, bons técnicos que tem em Ribeirão Preto, para conseguir organizar a contenção de ruído de forma a não perturbar a vizinhança, e a indústria está lá funcionando e funcionando bem, graças a Deus, produzindo emprego, recursos, pagando seus impostos, como é que não consegue disciplinar o que um bar faz? Bom, essa prefeitura, o governo de Ribeirão Preto teve dificuldade de organizar a fila de ônibus. Durante o auge da pandemia, ele não conseguiu organizar a fila de ônibus. Então, como é que se explica isso? Um ônibus partindo do ponto inicial lotado. É desculpa esfarrapada, então não quer resolver. Estou dando um exemplo aqui, gente. São coisas de zeladoria, de cuidados básicos com a cidade. Do lado de um bar aqui na Zona Sul, do lado de um bar aqui no Alto da Boa Vista, funciona um abrigo, uma casa de idosos. E o bar é um verdadeiro inferno, até 2h da manhã. E a fiscalização geral fala que vai lá, que não está acontecendo nada. Como não está acontecendo nada? Tem filme, tem gravação. Tem filme, tem gravação, como é que não está acontecendo nada? Aí falou que o juiz deu um alvará, mas porque entraram com a causa errada. Teve uma briga um dia lá no bar. Um segurança brigou para conter, aliás, um segurança entrou em ação para conter uma briga. A fiscalização geral atacou o fato da briga. O juiz disse, olha, briga aconteceu uma vez, mas nem por isso vai fechar o bar. A questão não é a briga, é o barulho, é a perturbação do sossego. E nós documentamos isso, o munícipe documentou isso. Então, assim, falta vontade de fazer. Falta vontade de fazer. E não é culpa do servidor. Porque 29 servidores na fiscalização geral
contando que muitas vezes tem férias, para cobrir uma cidade de 700 mil habitantes, não é isso. Então eu estou dando um exemplo aqui porque o Código de Posturas também é uma lei complementar ao plano diretor, que está atrasado. Ele é grande, mas está atrasado. Tem 400 artigos, né? A nossa assessoria está lendo. Então quando você me pergunta, Renato, o que está faltando Ribeirão Preto fazer, que ninguém nunca fez ainda, é um censo das assessorias parlamentares. E não é só em Ribeirão. Tem muito deputado que contrata assessoria com dinheiro público, a hora que você vai ver a qualificação da pessoa, não tem qualificação nenhuma. Não passa de um cabo eleitoral empregado, pago com dinheiro do contribuinte. Aí você fala com o vereador, ele fala, mas como é que eu vou me reeleger? Peraí, a gente não foi eleito para se reeleger, a gente foi eleito para trabalhar pela população. Então precisa ter assessoria parlamentar qualificada, que vai ganhar lá hoje 6, 7 mil reais para trabalhar em benefício da população. Ô Papa, olha, o Lucas De Lázari comenta assim, mobilidade urbana que está devastando o nosso verde, projetos obsoletos que não vão resolver. A Juliana Ribas pede, e aí é um outro caso, sobre a luta dela do vazamento dentro do SAERP. Ela não sabe mais onde procurar ajuda, enfim. Bom, o que a gente sempre recomenda... Eu vou te passar o vídeo, vou passar para o Papa o vídeo, Ju, e vou pedir que ele entre em contato com você ou com o SAERP para tentar resolver. Acho que tem mais de um mês que tem um vazamento num local do SAERP. Absurdo. O que nós recomendamos é sempre registrar o protocolo no 115, no caso do DAERP, 115, registrar o protocolo, e no 156 quando for o caso da prefeitura. É um inferno, demora para atender, às vezes não atende. É verdade, a prefeitura precisa melhorar muito, mas é uma defesa da população para dizer, eu registrei a reclamação, eu tenho um número de protocolo. Aí eu escuto, Papa, mas esse protocolo, eu tenho 20 protocolos aqui. Me passa, por favor, posso dar o número do telefone do nosso gabinete aqui, Jair? Lógico, fica à vontade. O número WhatsApp é o 99734-1800. 99734-1800. Ou entrar no nosso site, no marcospapa.com.br, tem um botãozinho lá, fale com o Papa, e deixar isso registrado. Porque aí a gente constrange a administração, como estamos constrangendo agora, mostrando vídeo, mostrando tudo, mas temos o documento da reclamação. É como registrar um boletim de ocorrência, né? Precisa ter o documento. É uma burocracia que faz o cidadão sofrer, mas é a nossa realidade em Ribeirão. Realidade, diga-se de passagem, medieval. Porque nós temos vários exemplos de cidades brasileiras que já têm um aplicativo. Lá em Recife, o pessoal do Porto Digital, que é o primeiro parque tecnológico do Brasil, feito por um ribeirão pretano, aqui do Sumarezinho, o professor Fábio Silva, professor titular da Universidade Federal do Pernambuco, que criou um aplicativo desses que a gente entra, que instala no smartphone, que ali tem, a hora que você, ele é georreferenciado inclusive, que a hora que você registra ali uma lâmpada queimada, você registra um buraco, você registra uma falta de tampa de bueiro, você registra os problemas de zeladoria, isso já gera um protocolo de ação para a prefeitura. Então, essa situação medieval de ter que ligar no 156, aguardar, registrar o protocolo, mandar o protocolo para o vereador pegar no pé da prefeitura, isso é medieval, mas é a nossa realidade em Ribeirão. Então, não adianta a gente falar só, constranger, nós temos que registrar a reclamação, e eu peço que nos mande isso, porque aí nós vamos exigir que a prefeitura devolva ao munícipe o serviço que ele precisa, porque ele está pagando por um serviço que não está recebendo. Experimenta ficar sem pagar o boleto do IPTU. Tá bom. Experimenta não pagar, não colocar carga no seu cartão de transporte para ver se você consegue andar. Não consegue. Então a prefeitura está devendo isso para a população. O que a gente faz é exigir que a prefeitura cumpra o seu papel. Hoje é mais uma reunião. Quais os trâmites até a votação definitiva? Só para a gente encerrar. Bom, hoje nós vamos fazer essa reunião na Comissão Permanente de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana da Câmara, para que a prefeitura venha dizer como que as leis de mobilidade urbana e as leis de meio ambiente conversam com a lei de parcelamento que está na Câmara. A Câmara, através do vereador Zucoloto,
fará, porque ele é da Comissão de Justiça, fará uma audiência pública para conversar sobre a lei completa, a lei de parcelamento. Nós vamos falar da relação da lei de parcelamento com a questão ambiental e com a questão de mobilidade, porque a gente está vendo tanto que a população está sofrendo na questão de mobilidade e na questão ambiental. A Câmara fará na comissão permanente própria, no caso a Comissão de Justiça, onde está a lei de parcelamento, ela fará uma outra audiência pública, ainda não há data definida, mas o que nós faremos hoje à tarde é conversar a respeito desse calvário que é a mobilidade urbana em Ribeirão, na relação com a lei de parcelamento. Tudo bem? Posso colocar? Deixa eu colocar um áudio aqui. O Aurélio faz uma questão aqui para você, Papa, rapidamente, que nós estamos em cima da hora. Claro. Ele diz o seguinte: senhor vereador, tem que convidar os seus nobres colegas a utilizarem o transporte público para ver os problemas que o transporte tem e também poder ver bastante do que a cidade está precisando. Sou testemunho de que o Papa esteve 10 dias atrás verificando os ônibus e os problemas dos ônibus, vidro quebrado, enfim. Quer um minutinho para você comentar isso, Papa? Claro, fica à vontade. Aurélio, né? Aurélio, eu faço Aurélio. isso regularmente, tomando ônibus nas linhas de Ribeirão Preto. Fizemos isso recentemente. Essa que o Jairnei está falando foi uma vistoria que fizemos no terminal Evangelina. Isso. E flagramos pneu careca, vidros frontais trincados, odor dentro dos ônibus insuportável, a cordinha da campainha não funcionando, a rampa do cadeirante não funcionando. Daquele jeito, né? Aquela tragédia. Mas essa questão das linhas é muito importante, faço isso regularmente, justamente porque nós vamos criando um nível de relacionamento onde os munícipes nos mandam esses filmes que desmentem aquilo que as autoridades tentam acobertar da população. Basta tomar um ônibus para ver a tragédia que é o transporte coletivo em Ribeirão. O Newton diz o seguinte: Papa, acho que os vereadores de Ribeirão poderiam criar um grupo de trabalho para elaborar programa de incentivo a indústrias para serem instaladas aqui. São elas que proporcionam empregos qualificados que melhoram o nível do salário dos habitantes. O distrito industrial, infelizmente, só virou grandes depósitos. Tem o Nelson aqui também por áudio, o Papa vai ter que ouvir. Ou coloca o fone aí pra gente, Papa, por favor. Gostaria de ficar com esses contatos. Tá. É outra coisa? Desculpa, não é pro Papa? Então tá. Deixa eu soltar de toda forma, a gente ouve aqui. Agora eu citei e não sabia. Vamos lá. Mais uma reunião. Diga, Nelson. César, bom dia. Pois pessoal não. da Tati. Ah. É o Nelson informando aí, ó. Aí Anguera, sentido São Paulo, na altura aqui do posto Gavião, totalmente paralisado. Ok. Congestionamento enorme, Boa informação. enorme. Deve ter acontecido algum acidente. Então pede pro pessoal aí, os motoristas terem cautela aí, tá? Um abraço, um bom dia pra vocês aí. Obrigado, Nelson. Obrigado pela informação. Papa, é isso. Obrigado pela participação mais uma vez. Hoje, 4 da tarde, não é isso? Portanto, Exatamente. a reunião transmitida de forma online no Facebook. Facebook, YouTube, TV Câmara transmitindo a A audiência. TV Câmara também. Tá. Transmitindo a audiência hoje, a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que vai discutir a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo e as relações com o Código de Meio Ambiente e a política de mobilidade urbana. Nós vamos acompanhar, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, mais uma vez. Obrigado.